Amém, meus amados irmãos, muito bom dia a todos. Domingo 2 de agosto de 2026, graças a Deus por isso. Por aqui 14 graus, curtindo o nosso inverno do Cerrado, que é desafiador para os narizes, como é para o meu aqui de vez em quando, mas graças a Deus por isso. Estamos iniciando mais um tempo de oração aqui. Uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje, domingo. E nós vamos, graças a Deus por isso, inaugurando o mês de agosto aqui, em termos de domingo, nesse primeiro domingo do mês. Daqui a pouco estaremos juntos, se Deus quiser, ali na nossa comunidade, para poder partilhar do pão, em todos os sentidos, e viver comunhão. Vamos começar orando nessa manhã? Bendito és tu, Senhor, o nosso Deus, o Rei do universo, Criador dos céus e da terra, e que também escolhe nos chamar de teus filhos. Também nos escolheu como alvo do seu amor, junto com o Pai, nessa expressão maior de obediência, Jesus. O Senhor veio a esse mundo, porque Deus amou esse mundo de tal maneira que deu seu Filho. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nesta manhã nós podemos ser lembrados disso. Nessa manhã, Deus, nós podemos lembrar a nossa alma de quem Tu és, para além de nós mesmos. Muito obrigado por isso. Obrigado que nós não estamos andando a esmo, no escuro, tateando. Não, Senhor, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa liberdade, ela é precedida de luz. Obrigado, Pai, que nós temos luz que nós precisamos para os nossos pés, para que a gente possa caminhar, Senhor, para que a gente possa viver o bom propósito, mesmo que muitas vezes não entendamos o que está acontecendo, como a gente vai meditar hoje, mesmo que muitas vezes qualquer explicação humana ela possa não ser suficiente para alcançar a nossa realidade. Louvado seja o teu nome, porque não tem a ver com o que nós explicamos, mas com o que nós cremos, Senhor. Tem a ver com o teu caráter, não com a nossa capacidade de justificar todas as coisas. Por isso, nessa manhã, Senhor, junto com os meus irmãos, humildemente eu te peço, vem sobre nós, Senhor, e nos estique mais uma vez para alcançarmos esse entendimento que é bíblico, que é do reino, Pai. Ajude-nos, Senhor, a assimilar esse bom propósito de Cristo nas nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a alcançar que todas as coisas cooperam para o bem. E sim, como crentes maduros, como aqueles que procuram viver o teu reino de maneira integral, Senhor, de que isso não depende de uma circunstância favorável. Todas as coisas contribuir não é sinônimo de circunstâncias favoráveis sempre. Mas, Senhor, ajude-nos no caminho a experimentar isso, Pai, a nos permitir sermos esticados nesse sentido, Pai. Eu oro por mim e pelos meus irmãos nesse rumo. Imagino eu que, estando aqui domingo de manhã, eles querem algo a mais. E não que isso nos torne melhor do que ninguém, mas vai revelando um pouco dessa nossa disposição para poder viver com o Senhor. Mas também reconhecemos que nós não sabemos orar como convém. Reconhecemos que nós necessitamos que o Teu Espírito venha e nos ajude e se mova entre nós nas orações que serão feitas. Por isso nós te pedimos também, vem, Senhor. Vem nos ajudar a orar como convém. E pela fé, nós te agradecemos nessa manhã por tudo que o Senhor vai fazer e falar no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amados irmãos. Paulinho, Sim,
Alguém falou Saulim? Ah, tá. Foi só amém, Saulim? Então vamos. Foi o pastor Alain, mas fechou o microfone em seguida. Ah, tá. Vamos lá, irmãos. Eu quero ler um texto, ou melhor, um pequeno versículo aqui, para a gente poder dar o tom das orações que Deus colocou no meu coração, né? Mateus 16, 24 diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder por minha causa a vida, esse a achará. E aí o texto segue de forma muito profunda, mas eu quero me deter nesses dois versículos, na verdade, para a gente poder compor esse nosso primeiro momento de oração, né? Jesus virando para os seus discípulos. Jesus virando para mim e para você nesse domingo. Nós aqui, que naquilo que tange a nossa escolha e no esforço que é próprio do reino de Deus, que caracteriza a gente alcançar o reino de Deus, estamos aqui talvez como expressões de discípulos. E aí ele está virando para mim e para você. Preste atenção, irmãos. Jesus está virando para mim e para você nessa manhã e dizendo: se alguém quer vir após mim, primeiro ponto, negue-se a si mesmo. Talvez essa, e aí eu vou pedir já, pode ser o bonde, por favor, irmão bonde, para se preparar. É um dos grandes desafios da nossa natureza, se não o maior, negar a nós mesmos. Principalmente no momento da história que nós estamos. E aí não tem a ver com a geração mais nova, porque nós também estamos nesse momento e somos atravessados por isso. Negar a si mesmo no século XXI está cada vez mais desafiador pelo contexto que nós estamos. Mas não tem outro caminho, irmão. Não tem outro caminho. Perceba que negar a si mesmo muitas vezes vai desafiar o que eu sinto, vai confrontar diretamente o que eu sinto, para que alguma coisa para além do que eu sinto possa sustentar a minha escolha, e é o que eu creio. E aí é orientar a minha escolha pela natureza e o caráter de Deus. Então, Bonde, vamos orar com você para que o Senhor nos dê graça, discernimento. Claro que Ele não vai escolher por nós o que nós temos que escolher. Nós vamos ver daqui a pouco na meditação, que é João 13, né? Que é Pedro tentando explicar e convencer Jesus do que ele estava sentindo quando Jesus veio lavar os pés dele, né? Pedro precisou de escolher. Então, ô Bonde, vamos orar nesse sentido para que a gente vá assimilando isso como uma expressão de maturidade cristã e a gente se coloque disponível a negar a nós mesmos, a renunciar esse nosso ensimesmamento para poder alcançar o que Jesus está nos chamando aqui. Por favor, meu irmão, vamos com você. Amém. Senhor nosso Deus, primeiramente nós te bendizemos, te adoramos e santificamos o teu nome e nos rendemos a ti, ó Pai. Sim, envergonhados muitas vezes por realmente escolhermos a nossa vontade, por fazermos a nossa vontade, por acharmos que sabemos alguma coisa, por acharmos que aquilo que nós sentimos é o melhor, por darmos a Deus lugar ao prazer ao invés da obediência, por andarmos, ó Deus, segundo as nossas vontades, por olharmos muitas vezes para o nosso umbigo apenas, por desprezarmos muitas vezes aquilo que já aprendemos e muito do Senhor. Ô Pai, perdoa-nos, ajuda-nos, socorre-nos, que a nossa vida, ó Deus, nesse tempo chamado hoje, seja dedicada ao Senhor, através daquilo que o Senhor tem
nos dado, nos ensinado, ajudando, ó Pai, na obra do Senhor, fazendo esta obra não de maneira relaxada, mas de maneira consistente, consciente, firme, escolhendo a tua vontade, escolhendo te servir, não titubeando nas coisas, mas escolhendo aquilo que é o ensino da tua palavra. Ajuda-nos nisso, fortalece a nossa fé, dá-nos ânimo, Pai. Renova em nós a esperança toda manhã, que lembremos de Jesus ao acordarmos, que lembremos de agradecer, de sermos, ó Deus, realmente dispostos a fazer a tua vontade. O Senhor tem falado conosco todos os dias. O Senhor tem estado conosco, o Senhor está, o teu Espírito Santo habita em nós. Então, ajuda-nos a fazermos essa escolha certa nesse tempo, como o pastor Saulo disse, tão, tão corrido, tão cheio de novidades, novidades entre aspas, né? Porque não há nada novo, como disse Salomão, nada novo debaixo do sol, mas oportunidades que se nos apresentam, que muitas vezes nada tem a ver com aquilo que o Senhor tem ensinado. E o tempo está correndo tão rápido. Então, ajuda-nos a remir o nosso tempo, ouvindo, obedecendo, sendo filhos, filhos obedientes. Ajuda-nos nisso, que eu possa escolher a melhor parte, assim como os meus irmãos possam escolher a melhor parte. Ou melhor, não é nem possam, é escolham realmente. Porque poder nós podemos, mas às vezes não queremos. Então ajuda-nos, Pai, a escolher sempre servir ao Senhor com alegria, independente das circunstâncias, mesmo pagando o preço muitas vezes. Mas a alegria de servir o Senhor é muito maior. Então ajuda-nos nisso, a termos essa consciência e esse discernimento de que é melhor ouvir e obedecer o Senhor do que qualquer outra coisa. Essa é a minha oração, ó Deus. No nome santo do teu filho Jesus. Amém. 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 Obrigado, bonde. Isso, graças a Deus, isso mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, Sirlei, você pode se preparando aí, mas preparando, né, organizando aqui esse texto para a gente poder orar, né? Essa semana eu tenho, por acaso, né, ou não, mas todo dia à noite antes de dormir eu gasto um tempinho sozinho ali na minha sala, assistindo um pouco de The Chosen, né, algumas cenas, né? E, e ontem eu estava assistindo exatamente um compilado que eles fazem. Tem um pessoal aí que é o chamado The Chosen Brasil, que eles fazem um compilado das cenas a partir de temas. E ontem o tema foi cruz, né? Ou seja, o anúncio da cruz. E aí foi um compilado das cenas onde Jesus fala para onde ele está indo, fala, né, o que vai acontecer, etc, né? E fica muito evidente, e aí a gente chega no texto, né? Essa apropriação dele da missão. Cruz, irmãos, tomar a nossa cruz é nos apropriarmos da nossa missão aqui nessa terra. E eu e você só vamos nos apropriar da nossa missão aqui nessa terra se primeiro eu discernir em Deus que missão é essa. Porque pode ser que você está orando, inclusive, para Deus te tirar dessa missão, né? Muitas vezes, irmãos, preste atenção no que eu vou falar. A nossa missão aqui nessa terra, ela está imbricada naquilo que nós chamamos do nosso problema.
Ou seja, estamos orando para Deus resolver o nosso problema e muitas vezes é dentro do nosso problema que tem uma missão para que a gente possa fazer a diferença e obedecer ao Senhor. O reino de Deus não é para resolver os nossos problemas, irmãos. Não é. Eu estou cada vez mais convencido disso. E eu ouso dizer, biblicamente falando, muitas vezes é no olho do furacão dos nossos problemas, da nossa doença, da nossa falta de dinheiro, do problema relacional que nós temos, é lá que nós temos que estar. E é lá que nós vamos conseguir tomar nossa cruz e existir para além de nós mesmos. Sabe por que que a gente quer resolver nossos problemas, irmãos? Assim como prioridade máxima, porque nós não estamos disponíveis a negar a nós mesmos e insistimos numa vida em si mesmada. Que dirá tomar nossa cruz? Shirley, vamos orar com você para que Deus nos ajude a discernir, mesmo que nós não entendamos, mas que a gente possa discernir essa nossa missão e responder com obediência e tomar nossa cruz, custe o que custar, para viver esse bom propósito. E o que Deus colocar no seu coração, vamos lá. Mas, Senhor, eu confesso que eu sou assim. Muitas vezes eu quero me esquivar daquilo que o Senhor tem proposto para mim. E pode ser que alguns irmãos também estejam nessa situação, porque os influências deste mundo têm nos ditado o contrário, têm massificado a nossa mente para o contrário, para que nos ensinesmemos, o Deus, em razão dos meus interesses, dos meus projetos, dos meus desejos, dos meus planos, e muitas vezes me coloco quase que num andar, quase que como se os holofotes precisassem serem dirigidos para a minha pessoa, Deus. Oh, como eu sou caído, Deus. Como eu sou pecador, oh Deus. E tantas outras vezes, papai, o Senhor permite que na dor, no sofrimento, muitas vezes, eu tome consciência, através da sabedoria que vem do Teu Espírito Santo, de que o meu chamado, a minha vocação não é para mim, é para o reino. E que eu não sou o corpo, eu sou parte dele. E que eu não comando esse corpo, é Jesus que comanda esse corpo, é o cabeça da igreja, é a minha cabeça, o meu cabeça, Deus. Ô, Pai, nos ensine, papai. Mas hoje eu prefiro falar na minha pessoa, me ensine a entender esse chamado, especialmente com o papai, quando isso é graça, isso é bênção. Muita graça, o Senhor tem me deixado chegar à minha idade, quase 80 anos, e pela força, pela força eu tenho reavaliado o que eu vivo, os meus desejos, porque pelos dedos me escorre muito daquilo que eu achava que era muito importante, que era prioridade à minha vida, e hoje, pela força do tempo, dos dias corridos, dos anos passados, quando aquilo que me enchia a alma e me enchia o coração, hoje não mais, por causa das minhas limitações. Todos nós que vivemos algumas décadas a mais, ou alguns anos a mais, com um pouco mais de saúde, como menos saúde, papai. Quando eu percebo, papai, e que vem no meu coração agora, que colega meu, que mais novo que eu, papai, hoje tem Alzheimer, não conhece nem a esposa, papai. O pai, isso me traz uma realidade que dói, mas é uma realidade que me ensina, papai. Então, pela fé, papai, e isso vem do Senhor. E eu suplico ao Senhor fé para me colocar, ó Deus, nesse lugar do Senhor dirigir a minha vida e tirar o foco da minha vida. O Senhor vai dirigir a minha vida. O Senhor vai falar e fala ao meu coração, dizendo que a cruz é de Jesus.
mas ele disse que nós passaríamos por aflições e passamos. Quantos nós passamos por muitas aflições e às vezes choramos, lamentamos, murmuramos, porque o nosso eu não está no holofote. Ô Pai, que miséria, como diz o Saulinho, que mundo caído, que mundo caótico. Como eu sou caído, Deus. Porque, como Paulo falou, eu digo também, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. E o mal que eu não quero, frequentemente eu faço, Deus. Ajuda, meu Deus, a tomar a cruz do tamanho, do peso, da dimensão que o Senhor quer, para que seja didático o meu coração, para que eu me volte ao Senhor, para que haja realmente uma metanoia na minha vida, no meu coração, quando as coisas do mundo já não me estão assim tão à disposição, por limitação da idade. Mas eu gostaria, papai, que eu e aqueles irmãos que desejam, nós tomássemos essas decisões por amor ao Senhor, por desejar ouvir e obedecer a sua voz. Que essa cruz, ó Deus, que foi dita aqui pelo Saulinho, muitas vezes está à nossa disposição, que nós tomemos, não coloquemos de lado, nem cortemos um pedacinho para ficar menor, mas que ela seja aquela ponte, papai, como diz aquela ilustração, para o teu reino, para que eu possa alcançar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem proposto para a minha vida. Ah, paizinho, me ensina mesmo idoso, que a cada dia eu tenha essa didática na minha vida, papai, de tomar minha cruz e colocar nos seus ombros. O Senhor diz, Jesus, o Senhor diz que o seu fardo é suave. E quantas vezes nós colocamos essa cruz, nós tomamos essa cruz, e como temos essa percepção de que, na verdade, ela é do Senhor, porque a cruz dolorosa, a cruz maldita, o Senhor já tomou, o Senhor foi pregado nela. O mais é tranquilo, o mais é fardo leve que o Senhor coloca à nossa disposição. Que não desvencilhemos dessa cruz, desse sofrimento, porque ela é didática, ela nos ensina. Não é a cruz que o mundo dá, que o mundo não dá. O mundo mostra uma arremedo de cruz, que não é, é falsa, é fake, como se diz hoje em dia. Ensina-nos, a partir deste momento, dessa reunião de oração, a termos essa tomada de consciência, ó Deus, e vivamos segundo isso. Obrigado, Deus, pela oportunidade, pela bênção de falarmos com o Senhor, como oramos ontem. Tão fácil falar com o Senhor, tão fácil ouvi-lo. Muito obrigado por isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, Sirlei, muito obrigado. Amém, meu irmão. Amém. Eu vi que o Laércio está por aí. Não sei se você está conseguindo, Laércio. Bem, posso. Opa, então vamos lá. Nós vamos fechar com você a equação aqui, né? Que Jesus nos apresenta. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Né? É comum, irmãos, que na minha natureza e na sua, a gente veja o bom movimento de seguir Jesus e queira segui-lo sem negar a nós mesmos e muito menos tomar a nossa cruz. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não vamos conseguir seguir. Você vai ficar perdido no caminho. Você vai ficar andando de um lado para o outro, batendo cabeça. Se você e eu não primeiro negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz. Nós queremos viver a comunidade, a comunhão, né? Aquilo que é a fé, que é uma expressão de segui-lo, né? Vemos o próprio movimento aí, as pessoas indo à igreja, fazendo isso, fazendo aquilo, e vamos indo junto. Só que se eu não negar a mim mesmo e não tomar a minha cruz, essa caminhada vai ficar muito desgastante e vai perder o sentido para você. Porque muitos, como Jesus vai dizer em João 6, seguem ele porque ele pode encher a barriga. Ele podia encher a barriga daquelas pessoas, como ele pode encher minha barriga e a sua barriga? Muitos de nós seguimos a Jesus porque estamos nos iludindo de que seguindo ele, ele vai resolver o nosso problema. E se a gente então
né, se ocupar de algumas práticas religiosas, como oração, jejum e tudo mais, aí que a gente coloca ele na parede. E aí ele não tem outra opção a não ser resolver o meu problema que eu quero que ele resolva. Que lástima, irmão, para dizer o mínimo. Para a gente de fato seguir Jesus. E essa caminhada, essa peregrinação boa, né? Essa jornada fazer sentido na minha vida e na sua vida, primeiro nós negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz. Caso contrário, irmão, barata tonta você vai ser nessa caminhada. Então, Laércio, vamos orar com você para que isso nos alcance, para que isso mude a nossa vida, para que a gente não resista a essa verdade libertadora e entendamos, sim, que primeiro a gente nega, como a gente já orou, toma a nossa cruz, e aí nós vamos nos apropriar do que é seguir Jesus. Aí nós vamos orientar as nossas vidas para além do que a gente explica, né? Alcançando o que a gente crê que faz sentido. Seguir o Mestre. E o que Deus colocar no seu coração, irmão. Vamos lá. Amém, Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor com uma gratidão muito especial que o Senhor me deu na minha vida e na vida dos meus irmãos, principalmente nesse dia de domingo, que não tenho no meu coração, na minha mente, de escolha de ir para um outro lugar, a não ser estar aqui e ir para uma comunhão com os meus irmãos, na tua casa, e louvar e engrandecer o teu santo nome. Porque foi algo que o Senhor nos deu, realmente, como já foi até orado aí. Então nós não nem escolhemos outra opção, Senhor. A gente sabe que tem pessoas que têm suas obrigações no dia de hoje que não dá para vir. Mas da maioria, Senhor, a gente sabe que hoje uma escolha na cruz é, é vir congregar, é vir estar com os irmãos, é vir ouvir a tua palavra para a semana que já começou. É descobrir um pouco mais da tua vontade num grupo de oração, que é onde poucos têm escolhido, Senhor. Então, a cruz do Senhor, Pai, ela tem uma série de coisas que a gente pode enxergar nela, que faz a gente escolher o que é que te agrada. Na tua cruz, a gente, como o Senhor disse para o Pai, né? Se fosse possível tirar aquele cálice, mas que fosse a vontade do Pai, do Senhor, e ele fez a vontade do Pai. Jesus fez a vontade do Pai. Então, Senhor, nós aqui não queremos pensar nem duas coisas ou três coisas, Senhor, mas queremos fazer a vontade do Pai já nessa manhã. Já de estarmos aqui, saber que tem uma igreja, saber que tem pessoas, irmãos, que a gente pode estar e a tua palavra acima de tudo. E tem notícias boas aqui para a gente ouvir, Pai, de coisas do reino que estão acontecendo. Coisas do reino, ó Deus, que muitas vezes estão passando batido e a maioria também não estão vivendo, não estão vivendo. Mas eu peço ao Senhor, Pai, que escolhemos, Pai, olhar para a tua cruz, que nos leva para o reino, que nos leva, Senhor, para o Senhor, para viver a tua vontade. Que a gente olhe para ela, Deus, e veja muito mais do significado dela para a nossa vida, que nos faz bem, que glorifica o Pai. Então, olhar para a cruz é descobrir o caminho, é descobrir a tua vontade, é realizar para nós mesmos, no nosso coração, tantas alegrias compartilhadas com o Senhor, de missões, de, de amor ao próximo. Então, a escolha é olhar para a tua cruz, a escolha é olhar para o Senhor.
E o negar é negar aquilo que nós não precisamos escolher. Nós só precisamos te ouvir e obedecer. Eu sei que vai ser muito mais melhor. Como o próprio pastor Sauling disse, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que ficamos duros, sem dinheiro, qualquer outra coisa, por mais que qualquer coisa que doença venha, por mais que qualquer coisa, isso é nada, nada e nada, porque a tua cruz é tudo para nós. Obrigado, Jesus. Nos ajuda a te compreender, a te obedecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Amém. Laércio. Amém. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Eu quero mostrar um negócio aqui para vocês. Deixa eu ver se vai dar certo. É, Amanhã nós temos madrugada, mesa e oração, certo, irmãos? Então amanhã a gente começa aí com esse momento de oração. Não aqui, achei, deu certo aqui. Para quem tiver com a telinha, dá uma olhadinha aí, vocês vão saber de primeira mão, mostrando uma coisa aqui bem bacana. Ficou bonito demais, Saulinho, esse Ficou, panfleto aí. deixa eu aumentar, eu Ficou. tentar aumentar esse trem aqui, eu tô apanhando aqui. Acho que agora vai. Peraí. Acho que se eu deixar aqui vai. Opa, aí, né? Tá aí, irmãos. Graças a Deus, nesses 22 anos de vida, né? O Alan tava até lembrando antes mesmo, quando ele chega em Uberlândia e vai ser pastor na igreja presbiteriana, na segunda, né? Esse movimento ele acontece. Então, de forma incessante, há 25 anos, há quase 25 anos, né? Se a gente compor tudo, e hoje a gente chegou nesse formato, diariamente às 7 horas, né? Nós vamos a partir de amanhã, porque vai começar amanhã na nossa madrugada, mesa e oração. E eu quero te convidar mesmo, né? Sei que a Danila não mora em Uberlândia, então eu vou falar, Danila tá liberada amanhã, mas o restante que tá aqui, mora aqui, venha. Com certeza você não trabalha, ou a maioria aqui, se não 99, 100%, não tá trabalhando 5 horas da manhã. Então vem, irmãos, porque começa amanhã, das 5 às 7. E na sequência, durante os meses de agosto e setembro, nós vamos dar um sabor aí que Deus me orientou para esses 2 meses especificamente, paralelo ao que a gente vai estar vivendo na igreja, chamado Oração e Propósito. Nós vamos orar em cima do livro de Atos. E aí, o time que vai estar nesse, né, bimestre aí conduzindo, nós estamos deixando, no bom sentido, alguns irmãos de férias desse lugar, né? Mas eu, Alain e Marcelo nos dividimos durante a semana de forma aleatória. A escala já foi feita, cada pastor está com a sua escala, com o seu dia. Nós três, durante esses 7 dias da semana, vamos estar aqui conduzindo esse momento e meditando em cima dele. Nós vamos percorrer todo o livro de Atos, todo, do capítulo 1 ao capítulo 28. Lembrando que o capítulo 1 todinho vai ser orado e pensado na madrugada mesmo de oração. Então você não pode ficar fora, né? Tá aí, nós vamos pensar o propósito de Deus para pessoas comuns, como eu e você, porém capacitadas pelo Espírito Santo, né? E aí o versículo Tem que outra pessoa Hum. liberada aí que é uma surpresa, eu a convidei e ela veio, é a Denise lá da África, tá aí conosco hoje. Ô, Alan, bem lembrado. Irmã Denise, Deus te abençoe. Denise Geander, que alegria. Você tá liberada da oração amanhã de madrugada, viu, Denise? Relaxa, curte seu fuso horário aí, vai fazer o que tem que fazer. Mas o restante, irmãos, uma palavra pastoral, começando oficialmente segundo semestre agora, né? Segundo semestre útil, que começou em julho, né? Vem, irmãos. Se você nunca vivenciou isso, vem. Se você já vivenciou e nas últimas você não veio, vem, dá seu jeito, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem seguir ele, ver o que que ele quer falar com você aí na madrugada. Tá aí, irmãos? Só para vocês terem um gostinho de antemão,
porque na verdade eu vou falar hoje de manhã sobre isso lá, né? Graças a Deus pela vida desse grupo aqui, eu quero só reiterar isso. A partir da vida do Sirley, que está totalmente empenhado nesse grupo, nas gravações, né, nas divulgações, inclusive na costura de escalas. Graças a Deus pela sua vida, irmão. Meu querido irmão, graças a Deus pela sua vida, né, para que esse movimento possa seguir. E aí ele vai para esse novo tom agora e nós vamos juntos nisso, né? Então, diante disso, irmãos, hoje é o último momento em que eu vou meditar João, né? A gente está aí há um bom tempo, há mais de ano mesmo, há mais de ano, caminhando com João. Inclusive, em janeiro, nós pegamos João 15. Você vai lembrar aí, todos os dias comigo naquele contexto, né? Pegando versículo a versículo de João 15. Então, hoje nós vamos terminar com João 13, porque a partir de amanhã a gente pega Atos, né? Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu. Preste atenção na resposta de Jesus. O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. É o que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está tudo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estão limpos. Só até aqui o texto segue um pouco mais, mas nós vamos parar aqui, irmãos. É maravilhoso como a palavra de Deus, conforme aponta o salmista no Salmo 119, ela é lâmpada para os nossos pés. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a palavra de Deus é exatamente o que eu e você precisamos para existir nesse mundo. Eu vou repetir, irmãos. A palavra de Deus é exatamente o que nós precisamos para existir nesse mundo e nada mais. Tudo após a palavra de Deus é detalhe, é supérfluo, né? É anexo, é secundário, terciário. Né? Por que que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque se eu e você estivermos disponíveis, sempre, sempre, sempre seremos encontrados pela palavra na realidade que nós estamos, sempre. Naturalmente, esse texto tem muitas possibilidades, tem muitas dimensões que podem ser, assim, experimentadas, vividas, aplicadas nas nossas vidas, né? Mas hoje eu vou me deter a um ou até dois versículos para que a gente se encontre aqui, né? É muito interessante ver a resposta ou como Jesus ele começa, né, com toda a sua atitude ali e aí tem um contexto que para nós não é tão não é acessível hoje, que é o lavar os pés,
num momento da história que não tinha nenhum tipo de veículo. Então, todo o deslocamento entre cidades, né, entre lugares, se dava pelos pés. Então, esses pés, né, constantemente, ao chegar nos lugares, estavam sujos, estavam ali desgastados pela caminhada, pela poeira, etc, etc. Então, você tinha um serviço, inclusive que não era um serviço é, que falava de nobreza, quer dizer, não tinha nenhum status esse serviço, zero status, que era o colaborador, o funcionário que vinha lavar os pés, que se ocupava desse ofício, né? Mas para além disso, isso naturalmente nos dá a plataforma para o que Jesus vai fazer aqui, né? Pedro ele se incomoda. Pedro, ele vendo aquilo ali, ele começa com uma pergunta. Uma pergunta meio retórica, tipo assim, claro que a resposta estava ali, mas ele quis fazer a pergunta, talvez até para que ele mesmo ouvisse a pergunta. Você vai lavar os pés, meus pés, Jesus? Me permita aqui, me permita, com toda a proporção do texto e respeito, né, semântico aqui as palavras e tudo mais, mas é esticar isso, né? Qual é a pergunta que eu e você fazemos hoje? Mas senhor, o senhor não vai me curar, não? O senhor não vai curar o Ciene, não? O senhor não vai fazer o dinheiro chegar, não? Porque o juros está comendo. Meu nome já está lá Não é nem no Serasa, mas já no protesto. Senhor, o senhor não vai trazer o menino de volta, não? Porque ele já está quase que no inferno. O senhor não vai me ajudar a dormir, não? Minha alma está tão angustiada e eu tô com insônia. Senhor, Pedro não alcançava o que Jesus estava fazendo, como muitas vezes eu e você não alcançamos. Senhor, o senhor não vai resolver meu casamento? São tantos anos nessa angústia. Você sabe que a pergunta, irmão, ela é legítima. A pergunta de Pedro foi legítima, mas aí tem uma resposta. E a resposta de Jesus foi: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Irmãos, guarde isso na sua alma nessa manhã. A maturidade cristã aprende a confiar antes de compreender. A maturidade cristã, que era o que Jesus estava chamando aqueles homens, que é o que Jesus chama a mim e a você nessa manhã de domingo, já que minimamente se você está aqui numa manhã fria dessa, você está querendo alguma coisa a mais, ou pelo menos imagino que sim, do que você mesmo. Porque se você quisesse a você mesmo, você ia fazer coro com muitos que estão agora dormindo, se ocupando de outras prioridades. E nós não somos melhores do que ninguém pelo fato de estarmos aqui. Se você quer, talvez como os 12 estavam ali andando com Jesus, vivendo o ministério dele e tudo mais, a pergunta legítima de Pedro encontra uma resposta que ele não esperava. Quantas vezes eu, você, irmãos, da nossa vida, da nossa caminhada, estamos encontrando uma resposta de Deus que nós não esperamos, que não é o que a gente imaginou. Pedro imaginou que nessa altura do campeonato Jesus ia vir lavar a pé. Chega a ser piada de mau gosto, quer dizer, entendeu? Isso desconstrói a ideia do Messias que viria, inclusive colocar Roma no lugar dela. Que fraqueza, que desserviço para um rei, que coisa absurda. Irmãos, era algo dessa natureza que permeava a cabeça de Pedro, pelo contexto e pela forma como ele. Como muitas vezes é o que permeia a minha vida e a sua, a minha fé e a sua. Porque a gente se compromete em compreender o que está acontecendo. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Confia antes de compreender. Creia antes de explicar. E não é crer em você mesmo, não, irmão, porque aí tá lascado. É creia na natureza e no caráter de Deus. Creia que Ele é bom, que Ele é soberano. Creia que os pensamentos dele não são os seus pensamentos. Creia.
como a gente gosta de cantar e falar, mas muitas vezes fora do contexto, infelizmente, porque a gente usa e fala esse versículo que eu vou citar agora, muitas vezes para tentar fazer com que a gente compreenda mais do que crer, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou tudo posso naquele que me fortalece, que no contexto onde foi escrito, irmão, irmã, naturalmente em Paulo, seja em Romanos, seja em Filipenses, onde estão localizados, a proposta do apóstolo é que a gente seja arrancado de nós mesmos e aprenda. Que implicação é essa? Que Jesus queria ensinar para os discípulos. Isso aqui não foi aleatório. Isso aqui não era para as pessoas achar bonito, irmão. Até porque não tinha beleza nenhuma nisso. Tipo, era estranho. Não dava nem para forçar uma estética agradável aos olhos. Esse homem abaixando, lavando os nossos pés. Esse, quer dizer, coisa estranha. Muitas vezes é estranho, irmãos. É estranho para nossa natureza, para nossa cabeça limitada. É estranho porque estamos tão comprometidos com a nossa vida aqui nessa terra. Então, irmão, se eu e você não negarmos a nós mesmos, não pegarmos a nossa cruz, vai ser muito estranho alguns momentos do Evangelho, alguns momentos do Reino de Deus, algumas situações que eu e você estaremos submetidos, mesmo amando o Senhor e querendo caminhar com Ele. O que eu faço agora vocês não compreendem, mas vai compreender depois. É depois, irmãos, não é agora não. Então só crê, desarma, nega a si mesmo, toma a cruz e vai. Pela fé, caminha, segue. Você vai ter que negociar com você mesmo, mas você vai ver que na medida em que você se ocupa de disciplinas espirituais, se aproxima de Jesus, você vai vendo que você dá conta. Você dá conta de crer. Agora, quando eu e você não estamos, como a esmagadora maioria daqueles que se chamam cristãos, e de novo, falo isso com muito zelo e temor, para não alimentar qualquer desgraça dentro de mim de que eu sou melhor, de que eu estou acima, de que o meu valor é maior por estar descobrindo alguma coisinha a mais. Isso não, irmão. Nem você. Se você achar que você tá pior, inclusive, que o outro que tá lá. Esse é o rumo. Por isso a gente vai começar uma oração em propósito, para esticar mais ainda a gente. E você que vem aqui domingo, né? Às vezes a expressão propósito pode estimular, né, no imaginário social de que, opa, agora eu vou lá, a oração forte que vai falar o que eu quero ouvir, porque eu tenho um propósito de vida, eu tenho um propósito. Deixa a oração vir para você ver meu propósito. Vem, vem, inocente, vem mesmo. Vem. Você vai ver que propósito é esse que a Bíblia nos apresenta a partir do livro de Atos. Você vai ver o propósito da vida de Estevão. Você vai ver o propósito de Paulo e Silas na prisão. Você vai ver o propósito, né, do ministério de Paulo ali nos últimos capítulos, quando ele precisa encarar uma realidade. Venha, venha e deixe que isso te liberte de você mesmo. Amém, irmãos? Eu vou me deparar aqui, eu vou parar aqui. Tá ótimo por hoje. Ou melhor, essa dose para agora. Por quê? Porque hoje, como tem sido, mas eu estou muito animado para o dia de hoje. Deus tem algo especial para nós, irmãos, como Ele tem sempre. Mas eu desconfio que o sabor de hoje vai ser mais intenso ainda do que Ele quer falar conosco, com todos nós, com você, comigo, com os pastores, com as famílias, com as crianças, com os adolescentes, com as mulheres, com os homens. Venha, 9 horas, se Deus quiser, estaremos lá, cada um com seu prato. Eu fiz os bolos ontem, meus bolinhos já estão prontos para levar. Os irmãos estão assando pão de queijo e cada um vai fazendo o que dá para fazer. Comunhão, 10 horas a gente inicia. Ceia, louvor, oração, visitante, dízimos e ofertas, palavra,
Palavra falada, lida, pregada e depois comunhão. E amanhã, irmãos, eu quero reiterar aqui. Dá seus pulos, irmão. Minha irmã querida. Você dá seus pulos para fazer tanta coisa para você mesmo. Sabe como é que você vai conseguir? Eu quero fechar com isso aqui. Aprender a confiar antes de compreender? Quando você e eu orarmos mais. Quando eu e você nos colocamos nesse lugar de oração, nós vamos aprendendo a confiar antes de compreender. Porque oração, irmãos, não é colocar Deus numa situação assim constrangedora até para resolver meu problema. A oração é para que eu possa, ao me aproximar dele, discernir a vontade. E aí eu consigo confiar mais do que compreender. 5 horas, se Deus quiser, irmãos. Nós estamos iniciando ali. Mas por hoje é daqui a pouco às 9. Deus te abençoe. Vai na paz. Até daqui a pouco, se Deus Tchauzinho, quiser. valeu.